Ficar de pé, gente. Mas está lá, forte, saudável, bonito, igual o avô. Louvado seja Deus. Nessa manhã, a pastora Giovanni está lá dentro. Ontem eu completei 28 anos de casado, irmãos. Com a mesma mulher. Cadê ela? Está ali, aquela santa ali. Santa Elizabeth. E nós fomos tirar um dia de férias, nós dois, né, meu bem? Aí, um dia de férias. Foi na sexta e voltou no sábado. Aí eu falei, pastor Giovanni, eu não vou preocupar com mensagem domingo de manhã, porque eu vou para a lua de mel com a Beth, vou passear. Então você prepara a mensagem. O pastor Giovanni vai trazer a mensagem nessa manhã, por gentileza, pastor Giovanni. Você vai estender a sua mão. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem usado tremendamente a vida dos pastores desta igreja, tem usado a vida do pastor Giovanni, que nessa manhã tu possas falar aos nossos corações, através da vida dele. E aqueles que estão ligados agora, conectados, assistindo este culto pela internet, aqueles que vão assistir pelo aplicativo Nova Vida, que igualmente eles sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Estão me confundindo aí com um corredor profissional. Só estou exercitando, viu? Que você faça o mesmo, exercita. Nós vamos orar por esses pedidos. Aqui, você pode estender sua mão? Quantos pedidos nós temos aqui? Tantas necessidades. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti esses pedidos de oração. São diversos, mas o Senhor sabe de todos eles. E a Ti, ó Deus, que ouve as orações, a Ti recorre todos os homens. Pessoas recorreram a Ti, ó Deus, depositando aqui por fé, ó Deus, pedidos de oração. Que o Senhor ouve dos céus, que o Senhor atenda, que o Senhor traga, ó Deus, provisão, que o Senhor traga recursos, cura, libertação, que o Senhor alcance cada família aqui representada. Pai, que em nome de Jesus, como a Tua palavra diz, tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis, que essas pessoas possam receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes da mensagem, eu tenho 2 versículos que eu quero compartilhar com você. Apocalipse 10:15 diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Você faz parte de um reino. Amém? E nesse reino existe um soberano que estabeleceu leis. Então se alegre porque o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós já estamos reinando em vida. Você é um rei, você é um sacerdote sobre essa terra. Vamos ao texto da mensagem desta manhã, Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 18. Depois nós vamos para o 21 ao 24. Gênesis 5, 18, 21 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Coloca a mão no teu coração. Senhor, Tu reservaste nesta manhã
boas coisas para nós. Que o nosso coração seja uma boa terra, onde essa semente que vai ser lançada, ela possa germinar, frutificar e dar muitos frutos. Pai, nos ensina a andar com Deus. Assim como Jesus andou, queremos andar com Deus. Assim como Enoque, que é nesta manhã o tema da nossa mensagem. Um convite a andar com Deus. Se eu possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Muita gente não gosta de genealogia, mas elas estão na Bíblia. E elas têm um significado muito grande. Como nós saberíamos quem seria o pai de Enoque e quem seria o filho de Enoque? Enoque, no hebraico, significa iniciado. Ele é filho de Jared. Jared foi o segundo homem que mais viveu em toda a história. Jared viveu 962 anos. E o filho de Enoque, Matusalém, viveu 969. Então, é uma geração de pessoas que viviam muito. E Enoque, procuraram um registro de morte de Enoque e não acharam. Não tinha óbito. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e desapareceu, já não era. Porque Deus o tomou para si. Então, Enoque, irmãos, é um convite para nós andarmos na presença de Deus. Eu não sei como que você tem andado esses dias, mas há um convite para andarmos na presença de Deus. Muita gente não quer andar, porque tem medo. Muita gente já andou por um período, mas voltou atrás, abandonou, já não anda mais. A fé não faz mais sentido. Se você olhar na genealogia, existe duas aqui. A genealogia dos descendentes de Caim e a genealogia dos descendentes de Adão. Os filhos dos homens e os filhos de Deus. O capítulo 5 fala dos filhos de Deus, Adão. É uma geração que adorava a Deus, uma geração que buscava a Deus. Os filhos de Caim é uma geração que deixou Deus de lado, não quis andar com Deus. Porque a Bíblia diz que Caim, ele saiu da presença de Deus e foi para uma cidade de Nod, foi peregrinar. Então, em Caim, nós temos uma geração que abandona a presença de Deus. Mas, na geração de Sete, que gerou Enos, nós temos uma geração que busca a Deus. Um povo que quer andar com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus. Olhando aqui na genealogia, Adão, Sete, Enos, Cainá, Maalalel, Jared e Enoque, o sétimo. Enoque é o sétimo depois de Adão. 7 na Bíblia é um número muito significativo. Na genealogia de Caim também nós temos um sétimo personagem aqui. Adão, Caim, nós vamos aqui, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Então, na genealogia de Sete, nós temos aqui Caim como o sétimo. E na genealogia de Caim nós temos Lameque como o sétimo. Então, o sétimo, depois de Adão que buscava a Deus, Deus o tomou para si. O sétimo na geração de Caim, ele praticou maldade, porque Lameque teve 2 mulheres, diz a Bíblia, se você pode acompanhar aí, e ele matou um homem porque pisou no seu pé. Então é uma geração perversa e uma geração temente a Deus. Nós temos que fazer a nossa escolha. De que lado que nós queremos andar? Dessa geração perversa que abandona Deus, que mata, que faz e acontece, ou andar na presença de uma geração que busca a Deus, que serve a Deus? Quando falamos de Enoque, nós lembramos de quê? Quando você era pequenininho, a história que contaram para você, contaram acerca de quê? Acerca de Enoque. Que Enoque era um homem comum, mas que andava com Deus. Isso faz uma diferença tremenda. Andar com Deus. Então, a Bíblia diz que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Deus tomou a Enoque para si. Ele foi poupado da morte física. O primeiro ser humano que não experimentou a morte.
Sabe o que isso sinaliza para mim e para você? Que Deus quer que você esteja com Ele. Deus não criou você, Deus não me criou para a morte. A morte foi um acidente por causa de uma escolha errada. Deus quer que você esteja com Ele. Por isso que Deus está mostrando aqui, através da vida de Enoque, que Deus não tem prazer na morte de ninguém, sem que essa pessoa, ela antes converta e viva. Deus quer que você viva com Ele. Jesus, na sua oração, Ele diz: Pai, eu quero que aqueles que o Senhor me deu esteja comigo, aonde o Senhor está. Deus quer estar com você. Deus te criou para estar com Ele. Quando Deus criou Adão para ter comunhão com Ele, para andar na presença de Deus, para desfrutar de intimidade com Deus. Então, eu pergunto, como que Enoque agradou tanto a Deus? Esse é o desafio nosso hoje. Enoque viveu no meio de uma geração ímpia. Você pode ler a história. O capítulo 6 diz, de Gênesis, no contexto, que a maldade do homem aumentava cada dia mais. O coração do homem era perverso. E Enoque estava no meio de gente iníqua, perversa, que voltou as costas para Deus. Mas Enoque escolheu andar com Deus. De igual forma, irmãos, nós estamos no meio de uma geração perversa e corrupta. O escritor, Paulo, ele diz: estamos no meio de uma geração perversa e corrupta, a qual nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Você pode escolher andar com Deus. Você pode escolher ser diferente da maioria. A maioria não está certa. O livro de Êxodo, falando das leis, não siga a maioria, porque a maioria muitas vezes está errada. Você com Deus é maioria. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, eu desenvolvi aqui 3 ideias de como Enoque agradou tanto a Deus, que Deus o tomou para si. Primeiro, Enoque teve uma vida de fé que agradou a Deus. Quando você lê o relato dos heróis da fé, em Hebreus 11, o versículo 5 fala de Enoque, o versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que depois é galardoador dos que o buscam. Então, antes desse versículo 6, está falando de Enoque. Vamos lá em Hebreus 11 e conferir isso. A Bíblia não fala muito de Enoque, mas às vezes que menciona Enoque é algo tremendo. Verso 5 de Hebreus 11. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, pela fé, ele teve a sua vida transformada. Quando você anda pela fé, você anda de maneira sobrenatural. Você não anda de maneira natural. Você passa a desfrutar de um relacionamento muito íntimo com Deus. Então, o primeiro passo para você agradar a Deus, para mim agradar a Deus, é ter fé. E Enoque, ele tinha essa fé em Deus, porque ele vem de uma genealogia que buscava a Deus, que queria as coisas de Deus, que tinha interesse pelas coisas de Deus. Irmão, nós temos que ter interesse pelas coisas de Deus, temos que gostar das coisas de Deus. As pessoas hoje, elas estão desaprendendo o Evangelho. Por quê? Porque elas não querem andar com Deus. Enoque teve uma fé que agradou a Deus. E eu entendo que Enoque confiava em Deus. Enoque confiava na palavra e nas promessas de Deus. Ele andava nos caminhos de Deus, mantendo-se firme contra a impiedade da sua geração. Judas também fala de Enoque. Judas, verso 14, verso 15,
Judas só tem um capítulo e ele fala de Enoque. Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, no meio de uma geração ímpia, Enoque, ele se destaca, condenando esta geração, falando: ó, o Senhor vai vir com juízo, o Senhor vai executar juízo sobre aqueles que praticam maldade. Porque Deus não tem por inocente o culpado. Meus irmãos, Enoque nos inspira. É um modelo de fé que nós devemos ter. A fé, onde está a fé? As pessoas ficam procurando fé. Você não vai encontrar fé em profecias iluminadas. E é isso que essa geração nossa tem feito. Procurado fé em pessoas iluminadas. Vem uma pessoa lá do fim do mundo e chega aqui, conta lorota, você acredita. Revelações forâneas da palavra. Você vai encontrar a fé na palavra de Deus. Paulo disse: se uma outra pessoa pregar um evangelho que não seja o evangelho da fé, seja abominável. E tem muita gente alimentando de veneno. E nem sabe que é veneno. As pessoas querem andar com Deus na revelação dos outros. Para você andar com Deus, você tem que conhecer Deus. Você tem que conhecer a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não tem tempo para a palavra de Deus, você nunca vai conseguir andar com Deus. A fé, ela está centrada na palavra de Deus. Enoque ouviu a Deus e colocou a sua confiança nele. Você tem ouvido a Deus? Como Enoque viveu a sua fé? Conhecendo a Deus, mantendo uma perfeita comunhão com ele. O que dá mais prazer para Deus? Em que Deus tem prazer? Quando Deus olhou para Jesus, no dia do batismo, ele ouviu uma voz do céu: Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por que Deus tinha prazer em Jesus? Porque Jesus andava na palavra de Deus. Eu faço tudo o que vejo o Pai fazer. Eu falo tudo o que eu ouço o Pai falar. Então, andar com Deus é manter uma perfeita comunhão com Ele. E o que dá mais prazer a Deus é alguém que anda na sua palavra. De acordo com Isaías 66:2, é alguém que treme diante dessa palavra. É aqueles que obedecem de coração com a atitude correta. A Bíblia fala para nós não sermos somente ouvintes da palavra, mas nós sermos praticantes da palavra. Irmãos, nós já sabemos mais do que nós praticamos. Nós não precisamos de muitas revelações, nós precisamos andar nas revelações que nós já temos. A Bíblia diz: se Deus quer nos fazer conhecer alguma coisa, Ele vai nos fazer conhecer, mas nós temos que andar naquilo que nós já temos alcançado. Então, muitas vezes nós queremos novas revelações, ao passo que nós já temos. Nós temos é que andar nelas, nessas revelações que nós recebemos de Deus. Então, nada mais desagrada a Deus do que não escutá-lo. Fazer o que é mal perante Ele e escolher aquilo que Ele não tem prazer. Deus tem prazer nos seus santos. Deus tem prazer naqueles que escolhem servi-lo. Deus não tem prazer no pecado. Deus não tem prazer nas coisas que desagradam a Ele. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos viver uma vida de fé de maneira correta e centrada na palavra. As pessoas estão abandonando a palavra e vivendo de métodos, vivendo de técnicas, vivendo de experiências. As pessoas estão buscando mais o sensorial do que o racional. E a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser um culto racional, inteligente. Não é só
arrepio na coluna. Irmãos, nós não precisamos sentir Deus, nós temos que pensar em Deus. Porque Ele existe. E se Ele existe, Ele vai se mover em nossa direção. Que o seu prazer, que o meu prazer seja estar na lei do Senhor. E na sua lei meditar de dia e de noite. Dedique-se continuamente a obedecer a Deus. Você quer ter o mesmo fim que Enoque teve? Estar com Deus? Você precisa fazer isso agora. Que Deus possa eliminar da nossa vida esse estacionamento, porque muitas vezes nós estacionamos na vida cristã. Converti, está bom. Está bom demais, estou convertido, estou salvo. Meu querido, a Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ela começa com o novo nascimento, mas ela não para aí. Então, que Deus cure a nossa paralisia, porque a paralisia nos impede de andar. Tem muita gente paralítica espiritualmente, já não anda mais, está atrofiado, está com reumatismo, tudo ismo aí, né? As anormalias da vida. Deus quer que você e eu nos dediquemos tempo a Ele. O falecido Russell Shedd, ele disse algo muito importante. Ele diz assim, os crentes do passado, eles passavam horas na presença de Deus, que pareciam segundos. Hoje nós passamos segundos, que parecem horas. Nós não queremos passar tempo na presença de Deus. O culto é chato quando passa de 1 hora. Porque a gente não agrada ficar na presença de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo pregou um dia, uma noite inteira. E Eutico caiu do telhado, da janela. E diz que Paulo ressuscitou a Eutico. E o culto aquele dia não terminou meia-noite. O culto aquele dia varou o outro dia. Se nós começarmos a pregar de manhã, irmos para casa, almoçar e voltar, e o culto da noite não tiver hora para terminar, você ficaria? Nós padronizamos o culto. Eu só posso ficar 1 hora na presença de Deus. Pastor, foi isso que Deus estabeleceu. Será que nem 1 hora pudesses velar comigo? Mas se fosse para ficar 2 horas, você não ficaria? Irmãos, nós estamos precisando ter prazer nas coisas de Deus. Quando a gente tem prazer, a gente fica, não importa a hora. Quando você está namorando alguém, você quer andar com ela, com a pessoa. Você quer estar com ela, porque você está apaixonado. Então falta em nós a paixão por Jesus. Porque se a gente tiver paixão por Jesus, a gente vai respirar Jesus, a gente vai querer andar com Ele. Onde estiver o Senhor, ali estará o seu servo. Então, eu aprendo com Enoque, que Enoque viveu uma fé que agradou a Deus. Tem gente que tem fé, mas essa fé não agrada a Deus. É uma fé com fingimento. E Paulo está dizendo, a vossa fé seja sem fingimento. Que tenhamos uma fé não fingida, mas uma fé correta, no objeto que é Deus. Não fé por ter fé, mas fé de verdade. Segunda verdade que eu aprendo com Enoque é que Enoque andou com Deus. Quando a Bíblia repete alguma coisa, ela está sendo enfática. O versículo 22 diz que Enoque andou com Deus. O versículo 24 repete, Enoque andou com Deus. E o resultado foi que ele desapareceu. A gente acha que Enoque vivia num outro mundo. Não, ele vivia... Se ele viveu, ele era humano. Não é um personagem fictício. Diz a Bíblia que ele viveu. Para viver tem que nascer. Ele nasceu, ele cresceu e diz que ele viveu. Viveu de tal maneira que ele agradou a Deus. Agora, ele viveu só no meio de gente boa? Não.
Ele teve filhos, diz a Bíblia que teve, Matusalém teve filhos e filhas. Então, meus irmãos, ele tinha muitas ocupações. A gente inventa desculpas hoje que a gente não pode andar com Deus porque nós temos filhos, nós temos trabalho, isso rouba o nosso tempo. E são desculpas que nós estamos dando. Eu não posso ir porque eu trabalho a semana inteira e domingo eu tenho que dormir até mais tarde. Então a gente inventa muitas desculpas. Eu não posso ter comunhão com Deus porque, você sabe, né? A vida está difícil. A vida para Enoque não era fácil, não. A vida é difícil para todo mundo. Mas Enoque colocou um negócio na sua cabeça. Eu vou andar com Deus, custe o que custar, haja o que houver. Irmãos, nós estamos mais perto da vinda de Jesus do que Enoque. Então nós temos que andar de maneira digna, para o inteiro agrado do Senhor. Só 2 pessoas na Bíblia que falam que andaram com Deus. O primeiro foi Enoque. E depois de Enoque foi Noé. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Da mesma linhagem de Enoque. Porque Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou a Noé. Se você anda com pessoas de fé, o que vai acontecer com a sua fé? Ela vai ser uma fé extraordinária. Mas se você anda, com quem você anda determina o que você quer. Eu postei uma foto com o Jorge Linhares e falei, é uma benção andar com pessoas de fé. Por quê? Porque andar com pessoas de fé te empolga, te impulsiona a querer ser mais do que você, aonde você chegou. A fé nos projeta para algo além. A fé de Enoque levou ele para além desta terra. E é isso que Deus quer fazer. Deus nos quer, através de uma plataforma de fé, nos impulsionar a fazer coisas muito maiores do que ele fez. Aquele que crê em mim fará obras iguais e maiores do que eu fiz. Então a fé, ela vem com andar. Você sabia que um dos marcos na vida de um filho é quando ele anda? Não existe uma idade para a criança andar. Existe sim um período, entre os 10 aos 18 meses. E lá em casa eu sei, porque tem a Sara que começou a andar com 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E a gente fica projetando. A Sofia falou com 5 meses, andou com menos de 1, então você fica fazendo essa comparação. E é um terror muitas vezes para os pais, é um sofrimento, porque acha que a criança tem retardo. Está demorando a falar, está demorando a andar. Então andar e falar tem um tempo para cada criança. Não quer dizer que ela tem retardo. Mas é preciso estímulo. A segunda verdade é que Enoque andou com Deus. E o que a Bíblia diz em Provérbios 22, 6? Ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho, não. Porque o caminho é você apontar. No caminho é você andar com ele. Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer e se tornar velho, não vai se desviar dele. Quem ensinou Enoque a andar com Deus? Quem foi que ensinou Enoque a andar com Deus? Com certeza foi o seu pai. Porque ninguém vive esse tanto de ano se não for uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Porque a Bíblia diz que a longevidade está em temer o Senhor e honrar aqueles que Deus coloca autoridade sobre nós. Se você quer viver muito tempo, você precisa honrar os seus pais. Se você não consegue honrar os seus pais, como é que você vai honrar a Deus que você não vê? É a fé que faz nós vermos o invisível se tornar real. Andar fala de atitude. E uma coisa interessante é que andar mostra que houve um crescimento. Porque a criança não nasce andando. Então, se ela está crescendo, ela vai seguir os passos do desenvolvimento até chegar à maturidade. E um dos primeiros marcos é andar. Porque andar fala que ela cresceu. E se ela crescer, ela está atingindo o quê?
maturidade. Sabe o que eu vejo hoje? Tem gente que está levando só tombo. Ainda não aprendeu a andar. Anda, tropeça, cai, acolá, porque quer andar sem Deus. Se você e eu andarmos sem Deus, nós vamos cair. Porque Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E para aprender a andar, nós temos que ter alguém que nos estimula. A criança, para ela andar sozinha, ela tem que ter estímulo, tem que ter o pai por trás, tem que ter o pai chamando, a mãe, vem, vem, vem. Tem que tirar o andador, porque hoje é proibido usar andador. Por quê? Porque o andador prejudica o desenvolvimento motor da criança. E queima uma fase, que é a fase do engatinhar. A Sofia nem engatinhou, irmãos. A Sara teve que engatinhar para depois caminhar. Então, cada criança tem uma particularidade. Cada filho de Deus tem uma particularidade. Você está tomando tombo e está ficando caído, então existe algum problema que precisa ser diagnosticado. Porque a Bíblia diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará. Tem muita gente, como em João 6, verso 66, andava com Jesus e voltaram atrás e já não andam mais com ele. Jesus pregou um discurso muito duro, aquele que não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. E muita gente, por causa desse discurso, voltou atrás e já não andava mais com Jesus. Então, quando a gente começa a falar de uma maneira de exortar, de chamar os crentes, realmente, muita gente pula fora. Porque não quer andar. E nós temos que andar de maneira digna. Paulo, ele fala de um homem chamado Demas, lá em 2 Timóteo 4,10. Demas era um cooperador com Paulo, um companheiro. Mas diz que Demas já não andava mais com Paulo. Por quê? Porque Demas amou o presente século. Tem muita gente amando o presente século ao invés de amar a Deus. Esse mundo é bom demais. Pode ser para você, para mim não é. Para mim esse mundo é mau. Esse mundo não é o lugar e nem a habitação do crente. Eu quero que você venha comigo em Provérbios 15, 24 e veja essa verdade aqui. Você não foi projetado para viver aqui não, querido. Quando o Douglas Gonçalves esteve aqui, ele vendeu uma camisa. Você foi feito para onde? Quem comprou aquela camisa? Você foi feito para o céu. Nós estamos achando que nós fomos projetados para viver nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Provérbios 15, 24 diz assim: para o sábio, há o caminho da vida que o leva para onde? Para onde que leva? Para cima. A fim de que ele se desvie do inferno, que é para onde? Para baixo. A Bíblia conta a história de Rico e Lázaro. Morreu o mendigo Lázaro e foi levado por um anjo para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então um subiu, o outro desceu. O sábio, ele vive pensando nas coisas de cima. Quem não é sábio vive pensando nas coisas dessa terra. E diz que o inferno é para baixo. Quando você morre, você é sepultado. Para baixo. Então nós temos que pensar nas coisas lá de cima. Enoque pensava com a mente nas coisas de cima. Porque ele entendeu que ele foi criado para o céu. Irmão, você e eu fomos projetados para viver no céu. Se você já conquistou muita coisa aqui, entenda que a sua vida não se limita aqui. Eu preguei na quarta que Abraão, quando a geração dele conquistou a terra, eles não pararam. Porque eles almejavam a nova pátria, a pátria além, a pátria celestial. Nós aguardamos a nova Jerusalém. Nós temos que viver aqui como se nós não fôssemos daqui. Nós temos que usar as coisas do mundo como se dela não precisássemos. Irmão, nós precisamos andar com Deus. Temos uma geração tão caótica para andar com Deus. As pessoas não conseguem firmar um compromisso por longo período. Nós temos que fincar
Raiz. Paulo diz que sejamos arraigados e fundamentados nele. Nós temos que ter raiz. As pessoas não têm raiz. Converteu na nova vida, não fica na nova vida. Converteu lá na outra igreja, não fica. Não tem raiz. Não passa pelo discipulado. Se não tem discipulado, como é que ela vai crescer? Precisa de alguém para conduzir, um manager, um coach, um treinador. Tem que ter alguém que instrui. Esse é o problema do gospel brasileiro. As celebridades convertem, não tem discipulado, e aí a mídia está aí, ó. Cantor gospel, volta o baile funk. Cantora gospel, volta de novo. Por quê? Porque não teve discipulado. De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? É do processo. Porque a pessoa converteu, já colocou ela lá em cima no pedestal. Ela tinha que passar primeiro para a classe de iniciantes. Tinha que ser doutrinada, ensinada a andar com Deus. Ó, anda com Deus é assim. Então, as pessoas, elas não são treinadas em como andar com Deus. A pessoa converte, a gente quer que ela ande sozinha. Nós, Rick Warren, de Vida com Propósito, ele escreveu também Igreja com Propósito. Ele diz, o nosso objetivo não é simplesmente alcançar as pessoas para Jesus, mas é também ensinar essas pessoas a andar com Jesus. Andar fala de atitude. 2 Reis, capítulo 23, verso 3, fala de Josias. Josias foi um rei bom, que trouxe reforma. Esse capítulo 23 de 2 Reis, verso 3, diz que Josias convocou todo o povo de Judá e Jerusalém a fazer uma aliança com o Senhor, para segui-lo, guardar os seus mandamentos, seus estatutos, e os guardar de todo o coração. A letra está muito miudinha ali, você não vai conseguir ler não. Depois você olha. E diz que após esse apelo do rei, todo o povo anuiu a aliança. Então o povo disse, é isso mesmo, rei. Nós vamos andar sobre esta palavra. Porque a palavra de um rei é uma ordem. E diz que o povo tomou a atitude de andar em conformidade com a palavra de Deus. O povo tinha experimentado um tempo terrível de corrupção, porque eles haviam afastado do livro da lei do Senhor. E a Bíblia tinha profetizado que um rei iria nascer, que chamaria Josias, e que ele ia fazer o povo voltar a andar com Deus. Josias começou a reinar muito novo. E diz que a palavra de Deus se cumpriu. Se você andar com Deus, você vai andar de maneira diferente. Quando Jacó ele teve uma experiência com Deus, Jacó nasceu de uma geração abençoada, Abraão, Isaac. Mas Jacó não era convertido, era um trapaceiro, um 7-1, passava a perna em todo mundo. Mas ele teve que ter uma experiência, e ele teve. Lá antes do Val de Jaboque, em Betel, ele teve uma experiência de ver Deus, anjos subindo e descendo. Mas ele ainda não era convertido, porque ele foi para a casa do sogro, enrolou o sogro enrolou ele. Mas quando ele está no caminho, voltando para encontrar com seu irmão, depois de 20 anos de fuga, ele tem um encontro com Deus e não uma experiência com Deus. Experiência não muda a nossa vida não, mas encontro muda. Diz que ele teve um encontro com Deus, o nome dele foi mudado. A maneira dele andar foi mudada, porque ele passou a andar assim, ó, mancando. Quando você tem um encontro com Deus, quando você anda com Deus, o seu jeito de ser muda. Você é mudado por completo. Há uma transformação. Então, o chamado de Jesus é este: segue-me. O que Jesus está dizendo? Anda comigo. Seguir é você ter Jesus na frente. Seguir as suas pisaduras. Onde ele pôr o pé, você põe. A Bíblia diz que nós devemos seguir as pisaduras de Cristo. Este é o maior chamado para uma pessoa. Segue-me. Este é o chamado de Deus para o discípulo. Porque aquele que diz que permanece nele. 1 João 2,6 diz, deve andar como ele andou. Nós cantamos aqui uma canção. Eu quero andar em tua presença
como Jesus andou. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa andar na presença de Deus como Jesus andou. Moisés, ele recebeu uma direção de Deus: eu vou mandar um anjo. Moisés falou: não, Senhor, anjo não. Eu quero que o Senhor ande no meio de nós. Porque se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Querido, não queira outra coisa senão andar na presença de Deus. Porque se você andar na presença de Deus, você tem proteção, você tem comunhão, você tem bênçãos, você tem vida. E eu vejo que não tem idade para você andar. Depois que você já começou a andar, não tem idade para você parar de andar. Quando Abraão tinha 99 anos, lá em Gênesis 17, Deus aparece de novo para Abraão e diz assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você tem 99 anos, continua andando. Anda diante de mim e você será íntegro. Andar produz um novo ritmo no nosso coração. A ciência diz que quando você faz caminhada, o seu ritmo cardíaco é outro, o seu respiratório é outro. Então, andar produz um novo ritmo no coração. Nós projetamos lá para Emaús, uma aldeia onde tinha 2 discípulos depois da morte de Jesus. Eles estavam andando triste, andando para lá e para cá, em direção a Jerusalém. E Jesus começa a andar com eles. E eles falando: olha, tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que fizeram a Jesus, tal. Andavam com ele. E eles pararam num lugar, e Jesus celebrou a ceia com eles. E eles disseram assim: por acaso não estava o nosso coração ardendo quando ele pelo caminho falava conosco acerca das Escrituras? Então, andar produz um novo ritmo no coração. O nosso coração arde. O nosso coração vibra. Irmãos, as pessoas estão perdendo o prazer de viver porque o coração dela não vibra mais. O coração dela só apanha. E diz o cardiologista que eu fui que coração não foi feito para apanhar, coração foi feito para bater. Seu coração está batendo? Se o seu coração parar de bater, Deus vai ressuscitar você e fazer ele bater de novo. Meus queridos, precisamos andar com Deus. Se nós queremos ver Jesus, nós precisamos andar com Deus. Como que deve ser o andar do crente? Como pessoas de Deus, nós devemos andar? Primeiro, você precisa andar em novidade de vida. Romanos 6,4 diz que nós devemos andar em novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz que nós devemos andar não pelo que vemos, mas devemos andar pela fé. Então o crente anda em novidade de vida, ou seja, uma vida nova. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Esse é o poder do Evangelho. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E recebendo do seu salário, tenha também condições de ajudar aquele que não tem condições. Não é só mudar, é transformar. O crente tem que andar no Espírito. Pastor, eu sou carne e osso, mas você tem que andar no Espírito. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito, e jamais cumprirei os desejos da carne. Se você andar no Espírito, querido, a carne vai ficar sufocada. Você tem que andar com coerência. Efésios capítulo 4, eu quero ler esse texto com você. Nós temos que andar com coerência. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Você foi chamado para quê? Você está cumprindo o seu chamado? Você foi chamado por Deus. Então nós temos que andar com coerência à vocação que nós somos chamados. Eu fui chamado para servir a Deus. E há tantas coisas que procuram nos desviar do foco. Você precisa andar em amor. Efésios 5:2 diz aí também que devemos andar em amor.
E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você está andando em amor? O amor tem se esfriado de quase todos. As pessoas não conseguem ter nem amor próprio, quanto mais amor ao próximo. Por isso aí o grande índice de suicídio, falta de amor próprio. Temos que andar com cautela. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios. Tem muita gente andando na insensatez. Temos que andar na luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João 7. E o versículo-chave é esse. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Precisamos andar semelhante a Jesus. Jesus é a nossa referência maior. Ele é o homem perfeito. Ele é Deus em pessoa. Então, se andarmos com Jesus, nós não vamos ter confusão. Nós vamos ter entendimento. Enoque andou com Deus. Está registrado nas Sagradas Escrituras. E viveu para o seu inteiro agrado. Tanto que Deus o tomou para si. Eu imagino quando Enoque foi trasladado. A sua família procurou ele e não encontrou. A mesma experiência aconteceu com Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que ele atravessou o rio Jordão. E Eliseu estava com ele. E ele foi elevado, carruagem de fogo, num redemoinho para o céu. E diz que os aprendizes de profeta falaram, não, Elias foi orar em um determinado monte. E ficaram procurando Elias 3 dias. Eliseu falou, falei para vocês para não ir, porque eu vi ele subindo para o céu. Então, sabe o que eu vejo aqui, que Deus falou com o meu coração? Quando Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, sabe o que é? Quando você anda com outra pessoa, o ditado diz que você se torna semelhante a ela. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, Enoque andou com Deus, que ele desapareceu. Já não era mais Enoque que vivia, era Deus que vivia dele. Então, quando você anda com Deus, é o que Paulo falou, já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na fé pelo Filho de Deus. Então, quando você anda com Deus, a sua persona desaparece. E quem é que cresce? Jesus cresce em você. Foi isso que aconteceu com Enoque. Só Elias e Enoque que não experimentaram a morte física. Mas existe uma promessa para mim e para você também. Jesus diz que agora é a vez da igreja. A igreja vai ser o quê? Arrebatada. Então, está sinalizando que Enoque e Elias andaram com Deus e eles foram para o céu, sem experimentar a morte. E Jesus diz, daqueles que aqui estão, muitos não experimentarão a morte. Morte física. Porque serão arrebatados. Se nós andarmos com Deus, nós vamos passar por essa experiência de sermos trasladados. Nós vamos ser transformados para não ver a morte. A igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor lá nos ares. Andar com Deus agrada a Deus. Você precisa ter fé. Você também precisa ter atitude. Porque andar requer atitude. Se você não anda, alguém tem que te arrastar. Mas se você anda, você está tendo uma atitude. Então, irmãos, precisamos, como Enoque, andar com Deus. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. E concluindo a mensagem, Enoque viveu uma fé que agradou a Deus, Enoque andou com Deus, e eu não poderia deixar de falar isso. Enoque viveu uma vida santa. Você pode ter fé, você pode andar com Deus, mas se você não tiver uma vida de santidade,
você não continua a caminhada. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, ele diz: sem santificação ninguém verá a Deus. O homem não pode ver Deus face a face, porque ele é fulminado. Porque nós somos pecadores e Deus é santo. Mas Enoque alcançou essa proeza de ver Deus face a face, porque Deus o tomou para si. Como Enoque poderia ter agradado a Deus sem viver uma vida separada para Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 8. E quem rejeita a santificação, não rejeita ao homem, mas rejeita a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Você só pode viver uma vida de santidade se o Espírito Santo estiver presente na sua vida. Porque os que andam na carne não podem agradar a Deus. Mas aqueles que andam na lei do Espírito, eles conseguem agradar a Deus. Não se engane, igreja. Deus é santo. Para agradá-lo, precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Tem muita gente achando que está enganando a Deus e está enganando a si mesmo. Porque Deus não se engana. Aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Enoque testemunhou sobre Deus. A sua vida era um exemplo. Vida de santidade vem de caminhada de fé, de exercícios espirituais e do desenvolvimento da salvação. Santidade não é automática. Você aceita Jesus e se torna santo. Você aceita Jesus, você se torna justo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que a santidade, ela vem por escolha. Paulo escrevendo, ele diz como é que nós devemos ser santos. Deixe-me ver aqui, onde que está essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Como que se desenvolve a santidade? Não é automática, é um processo. Paulo diz assim, 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você só pode ter santidade se você for aperfeiçoado no temor de Deus. Santidade é um processo. Não existe maturidade espiritual sem esforço, sem prática das verdades espirituais. E eu vou cravar isso aqui agora para a gente orar. Vivemos dias em que as pessoas são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Está aqui, ó. 2 Timóteo 3, 4. Os últimos dias serão assim. E aí nós estamos vivendo eles. A vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Tem muita gente medíocre no Evangelho. O Charles Swindoll, um escritor americano, ele escreveu um livro que está escasso no mercado. Como viver além da mediocridade. Você tem que viver como águia e não como galinha. E ele usa em todo o seu livro a figura da águia, porque a águia ela vive acima. Então não dá para viver a vida cristã vivendo uma vida de mediocridade. Se quisermos agradar a Deus, precisamos viver uma amizade verdadeira com Ele, andando em sua presença e mantendo uma comunhão com Ele. Como está a sua comunhão com Deus? Irmãos, muitos no passado disseram que nós somos uma geração que desaprendeu a orar. Os crentes não gostam de orar. Se você não gosta de orar, como que você tem uma comunhão com Deus, irmão? Se você não gosta de ler a Bíblia, como que você tem comunhão com Deus? Se você não frequenta os cultos da sua igreja, como que você tem comunhão com Deus? Se você não tem uma amizade com Deus, como que você desenvolve um relacionamento perfeito com Ele? E é assim que muita gente está tentando viver nesse mundo, sem ter uma amizade verdadeira com Deus. Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. A sua fé, a sua conduta e a sua vida santificada levou Deus a poupá-lo da morte física, levando-o para junto de si, confirmando o poder do Senhor sobre a morte. Que andar com Deus seja o nosso alvo daqui por diante. Vivemos numa época em que as pessoas querem sentir e não pensar Deus.
em que elas querem experiências e não conhecimento. Irmãos, eu fico triste, porque eu vejo tanta gente usando de experiências e não da palavra. Falta fé na palavra. Nesses dias as pessoas dizem, eu acho, eu penso, e não assim diz o Senhor. E muita gente está seguindo esses gurus espirituais. Acham que a libertação só acontece se for do jeito que a pessoa ministra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos... O que liberta é a palavra, irmão. Não é o método. Não é a clínica da alma. Não é o plano da igreja de Sorenbreck, nos Estados Unidos, da igreja do Rick Warren. Não é o método da Lagoinha. O que liberta é Jesus Cristo. As pessoas querem seguir a experiência dos outros. O Rick Warren falou uma coisa muito interessante. Você não pode clonar o outro e trazer para aqui. E as pessoas querem trazer uma outra dimensão de experiência e fazer com que a gente seja encaixado nisso. Precisamos viver uma vida santa. E viver uma vida santa só é possível quando a gente anda nas Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, Jesus disse, errais não conhecendo a Deus. E o poder de Deus, porque você não examina as Escrituras. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Irmãos, todas as vezes que a gente sai da Bíblia, a gente vai errar. Eu já erro lendo a Bíblia, imagina se deixar de ler. Então, queira esse ano, por amor a Jesus, queira o conhecimento pleno da vontade de Deus. Não é o conhecimento pleno de Divani Gonçalves de Almeida, não. É o conhecimento pleno de Deus. Paulo, ele escreve à igreja de Colossos, depois você lê, capítulo 1, versículo 10 a 12, ele fala, viver para o inteiro agrádio, frutificar em toda boa obra, crescer em pleno conhecimento e ser fortalecido com todo o poder de Deus. Eu tenho ficado triste por aquilo que eu tenho visto nesses dias. Uma geração que desaprendeu a andar com Deus, mas a andar nas experiências alheias de pessoas iluminadas. Isso tem feito um estrago muito grande, porque não é assim que a gente atinge o crescimento. Nós somos transformados em um novo homem, diz o apóstolo Paulo, pelo conhecimento da verdade. Os métodos, eles falham. Tudo pode mudar, mas nós não podemos alterar o Evangelho. Tem muita gente alterando o Evangelho para obter uma experiência surreal. Que possamos olhar para Enoque. É um convite hoje, no século 21, a andar com Deus. Irmãos, muitas vezes você vai ser mal compreendido, você vai ser rejeitado, mas não queira ser um personagem, queira ser você mesmo diante de Deus. Deus abomina a hipocrisia. Pessoa que diz que é uma coisa e não é. Minha esposa fica assim, você sai crente lá na igreja. Eu falei, não, sou crente aqui também. Porque o seu ponto de vista é diferente do meu. E a gente é diferente, a gente tem que viver a diferença. Eu não sou crente só lá na igreja. Eu sou crente em todo lugar. Então, meus irmãos, vamos andar com Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nada acontece por acaso, Senhor. Tudo tem um propósito. Que nesta manhã o propósito da Tua palavra, ela alcance os nossos corações. Não é um desabafo, mas é a pregação da Tua palavra. Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós precisamos andar com Deus. Para termos experiências, para termos crescimento espiritual, para desenvolvermos a nossa salvação. Nos ensina, Deus, a viver uma fé que agrada o Senhor. Nos ensina a viver uma vida santa. Uma vida digna para o Teu inteiro agrado. A realização plena da Tua vontade.
Deus, eu me submeto à tua palavra nesta manhã. Eu me curvo diante de ti, Senhor. E declaro, meu Deus, me ajuda a não voltar atrás, mas a continuar caminhando, a continuar, Deus, crendo, mesmo em meio a essas intempéries, a essas turbulências doutrinárias que estamos vivendo nesses dias maus. E que possamos, ó Deus, entender que nós não podemos perder o foco. Temos que olhar para Jesus. Ele é o homem perfeito. Andar como Jesus andou. Senhor, eu quero andar como o Senhor andou. O Senhor andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor estava com ele. Esteja comigo, Senhor, por onde quer que eu ande. E assim como Enoque, Senhor, eu quero estar junto de Ti, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.